Que o Senhor possa transformar, Pai, as nossas vidas, os nossos corações, nosso entendimento, Pai. Em nome de Jesus, que possamos ser renovados e através dessa renovação de entendimento possamos compreender, Pai, e viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em nome de Jesus. Te agradeço, Senhor. Peço que venham as virtudes e o poder do nome e do sangue de Jesus nos selando, nos guardando e nos impulsionando para viver a Tua verdade em nome de Jesus, Pai. E não nos desviarmos, Senhor, mas sermos blindados no Senhor e na força do Seu poder. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Estão vendo aí? Aleluia. Vamos lá, Sermão da Montanha, vamos voltar de novo aqui, onde que nós paramos, né? Acho que, se não me engano, acho que nós paramos no verso 12, né? Só recapitulando aqui, onde nós falamos acerca, eu entendo, queridos, muitas vezes o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, algumas características ali, é como se fosse a constituição do reino, né? Então, se eu quero fazer parte desse reino, se eu quero viver tudo que esse reino exige de mim, que eu viva, eu preciso entender essas características aqui, porque é algo muito importante. Então, a questão do humilde de espírito, não é? Eu entender que eu sou esse devedor, que eu não consigo barganhar com Deus em nada, né? Por mais que eu tenha as minhas obras de justiça, que eu apresente algumas, que eu me dedico, que eu acho que eu estou bem com Deus e que eu tenho algo que eu possa fazer que me, vamos dizer assim, que me torna mais importante do que os outros, ou eu acho que eu posso exigir algo de Deus, vai ficando longe dessa característica de quem é humilde de espírito. Então, humilde de espírito é aquele que fala: Deus, eu não tenho condição de barganhar, eu não tenho condição de pagar, eu estava condenado à morte, e o Senhor vem e me liberta. Ele, como a gente estava falando sobre aquele processo de salvação, justificação e santificação, né? Então, quando eu entendo isso aqui, a palavra fala que o reino deles é o reino dos céus. Amém? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos. E como a gente trouxe aquela ilustração, né, dos cavalos mansos, eram aqueles cavalos que eram treinados, independente da dor que eles sofriam no meio da guerra, né? Por mais que as lanças atravessassem, eles já estavam treinados e capacitados para continuar avançando, 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 ainda que aquilo custasse a vida deles. Então, pode ser um link que a gente pode fazer para o tipo de fé que nós temos que ter. Por mais que venham os dardos, as flechas, as dúvidas, os ataques, né? Eu tenho que continuar avançando. Então, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, eles avançarão, e à medida que eu avanço, eu aumento em Deus, né? Através de Cristo, no poder do Espírito Santo, essa abrangência, essa área de governo. Amém?
Então, esses pacificadores, como nós falamos, não são pacifistas, né? Aqueles que ganham através de bajulação e nem por vamos dizer assim, acordos políticos, né? Mas é aqueles que trazem a paz verdadeira, né? Então, aqui a palavra fala que eles são chamados filhos de Deus. Então, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Então, muitas vezes, por nós sermos justos, por nós andarmos em integridade, em virtude, em pureza de vida, ação correta, muitas vezes nós vamos ser alvos de injustiça. E nós temos que nos alegrar, porque a palavra fala que deles é o reino dos céus. Olha só, para quem é manso, aliás, humilde de espírito, e para quem sofreu injustiças, ou foi perseguido por causa da justiça, a palavra fala, dele é o reino dos céus. Então, no meu entendimento, irmãos, o que é o reino dos céus? É uma porção do reino de Deus aqui na Terra. Então eu posso viver isso, começar a viver isso através dos princípios e valores da palavra de Deus. Eu posso viver isso através da unção e dos dons espirituais que já me permitem, né, em Deus, viver aquilo que eu poderia viver só no céu, aqui na terra e agora. Eu vou dar um exemplo. Quando eu curo um enfermo, né, eu sou usado por Deus para curar um enfermo, o que começa a acontecer? Eu te faço uma pergunta. No céu, queridos, vai ter doença? Sim ou não? Não. No céu vai ter demônio? Sofrimento? Dor? Escassez? Não vai. Então, eu já posso, através de Cristo, no poder do Espírito Santo, já começar a viver as realidades do céu aqui na Terra. Entendi? No mundo caído, que odeia a Deus, né? Eles amam um Deus que eles mesmos queriam. Mas quando nós falamos de um Deus santo, né, que ama a justiça, que tem os seus princípios, seus valores, que tem o seu povo, que tem toda, né, uma forma de caminhar, quando nós falamos acerca da obediência, logo, aqueles que não querem obedecer e seguem no orgulho, eles vão achar ruim, porque não querem abrir mão, não querem renunciar, e vão achar que Deus está, de certa forma, impedindo eles de viver a vida, de fazerem o que eles querem, entendeu? Então, irmãos, a justiça, muitas vezes, ela está ela tem esse cunho de estabelecer as coisas no lugar onde ela deve ser. Então, o homem no seu devido lugar, a mulher no seu devido lugar, os filhos no seu devido lugar, a natureza no seu devido lugar, as famílias estruturadas, alinhadas com o propósito de Deus, pessoas vivendo segundo a vontade de Deus, honrando, vivendo uma vida digna. Só o fato de você viver isso já confronta os valores desse mundo, né? Então, a palavra diz que bem-aventurados sois
por minha causa, quando por minha causa forem injuriarem e vos perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai. Então, olha só, essa palavra aqui é muito forte, ó. Regozijai. Então aqui, ó, não é apenas uma alegria, uhul, é literalmente aqui ficar extremamente alegre, né? As pessoas começam a falar mal da gente, começam a injuriar, começam a falar mal. Qual que é a tendência da maioria das pessoas? Não, eu vou lá tirar satisfação. Ou então ficam tristes, ou ficam desanimadas, ficam. E aí, o que fazer? Eu vou lá me justificar, eu vou lá tentar desmentir, o que que eu faço? A palavra fala simplesmente: fiquem muito felizes, fiquem muito alegres. Regozijai. É aqui, ó, é em cumprimento, saudação, estar bem, ter sucesso. Olha só. Então, não fique mal. A palavra nos oriente aqui, ó, se tem alguém falando mal, tem alguém injuriando. A palavra fala regozijar. E aqui existe outra palavra, exultai. Então aqui é regozijar extremamente. Então é um nível de alegria que passa de um, é um nível extraordinário de alegria. É estar cheio de alegria, é ter alegria excessiva. O que vocês acham, gente? Então exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém, gente? Então, à medida que nós fomos caminhar em retidão, em santidade, não espere ser amado, não espere ser acariciado. Na verdade, eu vejo o seguinte, irmãos, que à medida que o tempo passa, pelo nosso posicionamento, muitos de nós vamos ser perseguidos. E o que que nós vamos fazer? Ficar revidando, ficar falando, correndo atrás, justificando. A palavra fala aqui, se alegre, se alegre, se alegre. Amém? Agora, queridos, existe uma estrutura também, ou um agrupamento de espíritos malignos que trabalham em cima dessa parte da maledicência, a fim de destruir totalmente a reputação. Não falo bem a reputação, mas o testemunho, né? Então, de vez em quando, eu gosto de orar falando: Deus, em nome de Jesus, a tua palavra diz que toda língua, toda arma forjada, né, toda língua que se levanta é refutar, né, será refutada. Essa é a herança dos teus filhos. Então, Senhor, se há algo que foi liberado, se há algo que foi proclamado, se há algo que foi despertado, Pai, em nome de Jesus, limpo, eu libero perdão sobre a vida dessa pessoa, Senhor, que ela seja livre para avançar, crescer, que o Senhor abra os olhos, entende? A outra questão ali é: perdoe os humanos, mas sentencie os demônios. Senhor, se há demônios por trás
dessa questão, em nome de Jesus, que eles sejam queimados, amarrados, amordaçados, levados para onde o Senhor determinar. O Senhor desce fogo e queima essa capetaiada aí. Tenha dó, não. Mesmo assim, queridos, nós vamos sofrer muitas injustiças por carregar o nome de Jesus. E nós temos que estar preparados para isso. É óbvio, irmãos, muitos de nós já lemos esse texto diversas vezes. E é isso. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal da terra viesse insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado e pisado pelos homens. O que isso quer dizer? Alguém quer compartilhar o seu entendimento acerca desse trecho aqui? Pode abrir o microfone aí, pode participar, se vocês quiserem. Shalom, meu filho, tudo bem? Já estávamos aqui. Shalom. Falta, Tá uma faculdade toda terça-feira é meio complicado agora. claro. Benção. Então, estávamos falando aqui recapitulando aqui a questão do Sermão do Monte, né, o capítulo 5, e nós vamos entrar aqui agora no verso 13. Amém? Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, queridos, o que isso significa aqui? Hoje, para nós, é muito cômodo, né? A gente vai no açougue ali, compra carne, a gente chega em casa, coloca na geladeira, essa carne, ela dura aí quanto tempo? Qual é o prazo máximo de uma carne durar dentro da geladeira? Vocês que são bons aí de cozinha. Uns 3, 4 dias, eu acho. Na geladeira. Agora congelador é diferente. Assim, no congelador. 3, 4 dias na geladeira e fora, então, hein? Geladeira Com a nossa. minha experiência, eu acho que 4 dias a carne não presta mais na geladeira. É só um dia no máximo, de um dia para o outro. Aí no congelador, que pode deixar até uma semana que ainda tá boa. Eita, eita. Forte. Deixa eu tirar esse negócio aqui, gente, que senão esse barulhinho aqui desconcentra a gente. Pera ainda. Isso. Deixa eu fechar esse negócio aqui também. Então, vamos lá. Queridos, para nós é muito fácil hoje, né, guardar. Nós temos energia elétrica, nós temos luz elétrica, nós temos aqui, né, toda a estrutura para poder conservar, pegar. Antes não, as coisas eram mais difíceis, né? Você tinha que ir na roça para pegar água, você tinha que andar não sei quanto tempo, lavar roupa, tinha que carregar uma trouxa na cabeça, né, ou nos braços, ir longe para poder, né? Então, era difícil as coisas, não eram fáceis assim. Então, vamos lá. Então, quando nós entendemos o contexto de algumas práticas da Bíblia, né, o conteúdo fica mais fácil da gente entender. Então, quando nós falamos sobre o processo, quando falamos o sal da terra, nós vamos entender que o sal, naquela época, era usado para duas coisas principais.
Número 1, dar sabor. Número 2, vocês imaginam o que que é? Conservar os alimentos. A carne, por exemplo. Quem mais? Exatamente, conservar. Vocês já viram aquela carne de sol? Como é que ela é? O pessoal chama de carne seca, não? Carne. Então, ali o processo de colocar o sal, né? Então vai fazendo com que ela não se decomponha. Antigamente, nos tempos bíblicos, né? A carne ela é conservada dessa maneira. Então, você tinha lá o odre, né? Que era aquele lugar onde colocava ali o vinho, né? E tinha os reservatórios lá de água, tudo mais. Você tinha essa essa questão aí da carne. Então, para se carregar, né, o transporte, a geladeira da carne era o sal. Então, quando Jesus fala que vocês são o sal da terra, e aí depois ele fala sobre a questão de ser insípido. Então, fala, vocês são aqueles que dão sabor, vocês são aqueles que dão, né, aqueles que dão o sentido, né? Número 2, vocês são aqueles que guardam, aqueles que conservam. Vamos ver assim, vamos pegar os princípios, os valores, a vontade de Deus. Entende que não é só o sal que dá sabor, mas sal, 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 sal. Você pega ali o sal, aí o pacote de sal é R$ 2. Foi Jesus, será que Jesus está falando que não tem valor? Só vale o R$ 2? Esse sal que a gente compra aí nem sal, né? Cloreto de não sei o que lá. Então, dois significados que a gente pode trazer para dentro dessa questão. Número 1, aqueles que conservam. Número 2, aqueles que trazem, aqueles que fazem a diferença. Alguém de vocês aqui gosta de comida sem sal? Eu, por exemplo, acho terrível. Pouco sal. Agora eu descobri que tem um tal de um sal que é bom, né? Tem um sal integral, né? Que ele não faz mal como o outro, né? Inclusive você pode colocar na água e tomar junto, que é muito bom também. Muitos minerais ali, muita coisa boa. Ser sal na terra pode significar, então, ser a presença de Deus em meio à vida terrena. Salgar o caminho por onde nós passamos com o evangelho, temperar com o amor de Deus. Quem nunca provou seu sabor, ou seja, os povos não alcançados, as vidas que não conhecem a Deus, conservar e fazer a diferença conforme isso. Exatamente. Quando a gente lembra de sal, a gente lembra de churrasco, né, gente? Estamos precisando fazer um, né, gente? Oh, Jesus. Vamos fazer. Amém? Então o sal é isso, ele vai trazer então o sal aonde ele passa, né? Ele marca. Então se o sal ele for um sal insípido, ele vai ser como se fosse areia. Jogar areia na comida incomoda, né? Quem já comeu areia aí? Para nada mais presta
a não ser para ser pisado pelos homens, como se fosse areia. Amém, amém. Agora nós vamos fazer um exercício aqui, meus queridos. Vamos lá, quem quiser falar, quiser abrir, vamos conversar. Letícia, qual a verdade que você vê nesse texto aqui, meu filho? Mateus bom. capítulo 5, verso 13. Vós sois o sal da terra. Tá. Eu entendo que nós somos. Deixa eu formular aqui na minha cabeça. Eu até entendo, mas quando eu vou falar. Eu entendo que nós somos, digamos assim, o que vai trazer, né, a temperança no mundo. O sal é um tempero, né? Então eu entendo que a gente vai trazer pela palavra de Deus, né? A gente vai trazer como é que fala? Eu não sei explicar, pastor. Eu não sei explicar, mas para mim ser o sal da terra é ser uma pessoa que vai trazer, né, uma nova, não é um novo sabor à vida, mas assim, vai trazer Jesus Cristo, né? Vai levar aquilo que estava faltando, né? Aqui somos o canal, né? Um canal para levar a palavra de Deus, né? Então, para mim, o ser o sal da terra é isso. Assim, você, por exemplo, uma pessoa que está ali aflita, uma pessoa que está sem saber o que fazer, você ser aquela gota de tempero que falta, ser aquela coisinha que faltava na vida da pessoa, que é Jesus, né? Então, por meio de atitude, por meio de uma palavra, né, de consolo ou de exortação, se a pessoa precisar, você está sendo o sal da terra. Você está. Eu entendo que é isso, né? E, Sim. e sobre também que o senhor falou, né, que o sal ele tempera e conserva, né? Então, eu acredito que essa questão do conservar é permanecer, né, sendo obediente à palavra de Deus, cumprindo princípios. Então, conservar os bons costumes cristãos, as boas práticas, né? As raízes hebraicas da Bíblia, né? As raízes da fé em Deus. Uhum. Ok. Regiane, quer compartilhar, meu filho? Ser sal é entender. Opa, peraí. Ser sal é entender e viver e defender a verdade do Evangelho, que é o próprio Cristo. Maravilha. Pode. Eu entendo que ser sal é você ser moderado em tudo, né? É você estar em algumas situações que você vai ser luz também, né? Você não vai. Ixi, eu também não tô sabendo falar. Uhum. Não, não pera. Mas eu creio que sal tipo assim, que o que eu entendo de sal, né? O meu entendimento é você ser um tempero, né? Porque o sal ele conserva. Uhum. E o sal também serve para dar sabor, né? Isso que é o entendimento. Então, eu Sim. creio que a gente deve ser esse sal, o tempero, o modo certo. Tipo, nem de mais nem de menos. Por exemplo, eu São. eu não como tal coisa. Aí eu vou gerar aquilo com uma religião e vou já ofender o meu irmão. Aí eu já não tô sendo certa, né? Uhum. Eu vou separar uma briga também, aí em vez de eu agir com a coisa certa, às vezes eu vou estar de um lado que não era para estar. Então, eu acho que é isso no Maravilha. cotidiano. Maravilha.
Rafael? Ah, pastor, é, já falaram, mas no meu entendimento, o salmo ele traz o intuito, né, do primeiro pensamento, é a gente ver que ele é o tempero, né? Ou seja, querendo ou não, nós em Cristo Jesus, nós somos o tempero do mundo. Nós Uhum. somos aquele que vai dar o sabor, que vai trazer a essência de Cristo na vida das pessoas, né? E como ele serve para dar sabor e conservar, né? Então, conservar o quê? Os bons costumes, conservar a presença de Deus e assim por diante. É o que meu entendimento. Maravilha. Show. Isso, Kellen. Dileuza? No meu entendimento, o sal é a palavra de Deus. E assim como o sal literal, o sal, se a gente colocar um sal num doce de leite, por exemplo, não vai ficar bom. Então, dessa forma, eu creio que é a palavra de Deus nos momentos oportunos. Então, nem demais, para não salgar, para não estragar, e nem de menos. Então, eu creio que seja assim, tem uma oportunidade de falar da palavra de Deus, eu vou e coloco a pitada, que é a palavra de Deus, eu vou e falo sem assustar, sem ofender, sem nada. Então, eu falo só o necessário. E quando for para conservar, eu creio que é assim, no momento de confraternização, que a gente está falando da palavra de Deus, então a gente pode pôr muito. Então, nesse entendimento. E tudo na medida certa e no momento oportuno, com medida. Porque para uma pessoa que nunca ouviu a palavra de Deus, a gente chegar e despejar tudo de uma vez só, não vai adiantar. Então, é isso. Sim, maravilha. Achei interessante essa analogia de vocês, né? A moderação, né? Paulo acho que falou algo por ali. Lugares em que eu não devo colocar, que não combina. Lugares que a quantidade, dependendo da quantidade daquilo que se vai fazer, né? E essa parte do conservar, moderar, interessante. Essa parte dos princípios e da palavra, né? Kellen falou assim, a verdade que eu vejo é que os seguidores de Jesus devem influenciar o mundo de forma positiva, preservando os valores espirituais e morais, assim como o sal preserva e dá sabor aos alimentos. Se perderem a sua essência, perdem a sua utilidade e o impacto em outros irmãos. Então, se nós perdemos a essência, nós perdemos a utilidade. Isso, exatamente. Jeff T, tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo. Tudo na bênção? Eliana falou? Your name is on. Acabou que não conseguiu ficar, mas... Ué. Acabei... Maravilha. Ok. Então trouxemos aqui essa verdade, né? Então, existe alguma repreensão
para ti em relação a essa questão do sal da terra. O sal cura também. O sal cura também. Nós estamos, não colocamos para estancar sangue em feridas abertas, exatamente. Sim. E tem até um médico, eu acho que por conta de algumas questões de perseguição política, ele, lá na prisão, ele começou a ver que algumas questões que os presos tinham lá eram curadas com sal. Então ele fez um estudo muito aprofundado, e mesmo quando acabou o tempo de prisão dele, ele pediu para ficar mais, para terminar o estudo. Isso virou artigo, né? Então, o sal ali trazendo esse tônus, esse efeito curativo aí também, né? Então, o sal com essa propriedade curativa, com essa propriedade que conserva, e essa característica que dá sabor. Então, assim, a repreensão eu vou fazer aqui geral, mas a pergunta que eu faço aqui, e o Daniel também faz com a gente: você tem sido, ou nós temos sido esse canal de cura, de fazer a diferença com a essência que Deus nos deu? Ou temos, ou algo tem acontecido que tem te impedido de ser essa pessoa também que conserva os princípios e valores do reino, a presença e a essência de Jesus? Então essa é uma pergunta são 3 perguntas aí que nos fazem refletir, né? Então, o verso 14: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador alumia a todos os que encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, veja bem, queridos, essa palavra aqui, vocês são a luz do mundo, o que pode ser? No meu entendimento, pode ser essa característica, né, de quem segue Jesus e tem a responsabilidade de trazer luz para o mundo através da verdade, né, do amor e da justiça de Deus. Então nós temos essa responsabilidade de iluminar o mundo com a verdade. Existe até quer ver?
João capítulo 13, verso 35, a palavra fala assim, ó: nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então olha aí, ó, uma das maneiras de trazer esse reflexo, né? Então, o que eu entendo como ser luz? É refletir a glória de Deus e iluminar o mundo com essa verdade, descrita na palavra, descrito pela forma como nós amamos ao Senhor e amamos as pessoas, e trazemos essa justiça de Deus para o meio, aqui para a terra, não é? Então, não é justo que as famílias sejam destruídas, não é justo que as pessoas se acabem no álcool, na bebida, na prostituição, famílias destruídas por causa do adultério, por causa da ferida, das feridas de relacionamento paterno, né? As faltas que vão acontecendo, a negligência das necessidades básicas quando criança, enfim, tudo isso vai deixando marcas. E essas marcas, elas vão seguindo na vida adulta, né? E então é muito importante que a gente seja trabalhado nessas questões, né? Então, muitas vezes nós vamos permitindo que algumas coisas elas fiquem debaixo da jurisdição das trevas. Quando nós falamos sobre trevas, trevas não é apenas um lugar escuro. Trevas pode ser ignorância. Então, o que está debaixo de ignorância, ou está debaixo de algo que eu não quero me lembrar, porque doeu e eu não quero que doa novamente. Então, para que nós possamos ser luz nesse mundo, levando essa verdade, levando esse amor de Deus e colocando as coisas em ordem, essa transformação ela precisa ser interna, interior. Esses dias a gente está até fazendo ali, né? Até joguei no grupo lá a ficha de mapeamento para a gente fazer, a começar da área sexual, por exemplo, que é uma área que tem, assim, existem muitas coisas que precisam ser trabalhadas, desligadas, para que sua vida emocional, sentimental, para que você seja restaurado por completo, né? Então, essa questão de preencher aquela flechinha, primeiro, é para trazer luz e te fazer lembrar de algumas coisas e trazer das trevas para a luz. E quando você traz para a luz, aquilo perde força. Um exemplo para vocês também entender. Quando nós falamos sobre esse processo de trazer à luz as coisas, veja bem, João capítulo 3, versículo 20, a palavra diz assim, ó, que aquele que odeia, aquele que faz o mal, não quer vir para a luz, para que as suas obras não sejam expostas e manifestas, né? Então, quando vem para a luz, ele já perde força, né? Muitas vezes, sonhos que sonhamos, quando Deus permite que venha para a luz, o que acontece? Aquilo já perde força, porque quando estava no oculto, quando estava em trevas, quando era apenas um plano do inimigo para tentar te derrubar e destruir, quando vem para os sonhos, muitas vezes já é Deus quebrando, ou muitas vezes Deus te revelando para que você possa orar, repreender, liberar e algo acontecer, entendeu? Então, enquanto essa luz, né, aquilo que é interno não vier para a luz, dificilmente eu vou conseguir refletir. Então, quando eu falo sobre ser luz, né, então a palavra está falando, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, assim como uma cidade no alto de um monte é visível de longe,
A vida daqueles que seguem a Cristo deve ser evidente para as outras pessoas. Então, ninguém acende, por exemplo, ninguém acende uma lamparina. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Então, a luz, ela tem um propósito, né? Então, eu vejo pelo menos 2 propósitos. A luz, ela, vamos dizer assim, quando a gente fala luz, no contexto bíblico ali, muitas vezes é uma porção de fogo, né? O fogo, ele tem algumas características. Ele esquenta, ele revela aonde estão as coisas, ele esquenta, revela, ele queima também, né? Então, as obras malignas, ou tudo aquilo que está associado às trevas, né? Ele vai dissipando, ele vai quebrando, ele vai rompendo, ele vai queimando, né? Então, quando nós falamos sobre ser tochas vivas, é realmente ser essa luz acesa, ser essa chama acesa que traz e faz a diferença. Então, ninguém pode esconder uma lamparina debaixo do cesto. Então, né? Da mesma forma, nós não podemos esconder a nossa fé. Mas nós temos que revelar ela de forma pública e intencional, né, papai? Né? Então, olha só, e como é que essa luz ela se manifesta? Através das nossas ações, através das palavras que a gente fala, através do caráter, nós refletimos Jesus. Então, ações, palavras e caráter. Uma palavra, muitas vezes é aquilo que nós... Ações, né? São atitudes mesmo. Daniel tá dando um glória ali. Amém, gente? Então assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Maravilha. Tício, o que mais te chama atenção nesse texto? Dileuza? Sobre ser a luz do mundo? Sim, sim, sobre ser a luz do mundo. Ah, sim. Eu acredito que nós somos a luz do mundo no sentido de levar a palavra de Deus, né? Então, se essa luz se apagar, né? Como que será edificado Jesus Cristo na vida das pessoas, né? Como nós como canais, né? Meros canais, né? Porque Deus tem suas formas de agir. E também eu entendo que nós somos a própria luz do mundo para nossa família, nas nossas vidas, né? Porque se a nossa chama, se a chama da nossa luz está acesa, né? Nós temos fôlego de vida para adorar, para louvar ao Senhor. Nós temos ânimo para poder orar na madrugada, para ir para o monte, para fazer propósitos, né? Então, eu entendo assim, que nós somos a luz do mundo no sentido de manter a palavra de Deus acesa em nós, nosso lar, nosso trabalho, nossa
onde quer que a gente esteja, né? Nossa própria congregação, a qual a gente está lá celebrando, né, o Senhor. Então, eu entendo que nós somos assim, como luz do mundo, né? Pessoas acesas em Deus, palavra de Deus, a qual o Senhor nos edifica dia após dia. Amém, amém, amém. Rafael, ó. A palavra é a luz, né? Algum tempo atrás, eu ouvi uma pregação onde que ele falava a seguinte forma: na verdade, não existe trevas. O que existe é a ausência da luz. Ou seja, porque onde há luz, não há trevas. E só há trevas porque não existe luz. Então, quando ele está falando isso, ele não está falando de potestade, de principado, não. Ele estava falando em questão do mundo. Então, o mundo só está em trevas, só existe as trevas no mundo pela ausência da luz. E nós somos, né, representantes de Cristo, embaixadores de Cristo. Então, se está faltando luz, é porque nós estamos sendo o quê? Incapazes ou insuficientes de iluminar todos os lugares o tempo todo. Então, por isso, torna-se necessário mais trabalhadores na vinha. Eu vejo dessa forma. E nós somos, justamente, a luz do mundo, mas quando a palavra está em nós. Maravilha. Maravilha, maravilha. Queridos, obrigado, Rafael, por compartilhar. A Regiane falou que a palavra de Deus não chama trevas de... Assim. Existe um versículo que fala, né, que se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo, né, será bom. Se os meus forem trevas, quer ver? Vou pegar a referência certinha. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. Então, portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, então luz é luz, existem e trevas é um tipo de luz também. Só que é trevas. Então, quando nós falamos de luz, muitas vezes é aquele que vai trazer essa diferença, que vai trazer revelação, aqueles que irão trazer, vão refletir a glória do Senhor nessa geração. Né? Mais alguém quer falar, gente? Aleluia. Era sobre a referência que o senhor leu, pastor. Ah, sim, entendi.
Maravilha. Amém, queridos? Então, nós ficamos aqui com a reflexão para hoje. Inclusive, nós tínhamos o discipulado agora às 10 horas, né? Hoje o nosso discipulado foi o culto aqui. Tá bom? Então, os irmãos estão liberados para ter um tempo aí com a sua família, descansar. Ser bênção demais. Amém, amém. Para Deus. Vamos orar, né? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, quero te louvar, quero engrandecer o teu santo e poderoso nome. Senhor, eu sei que muitos de nós já lemos esse texto, mas o Senhor tem nos incomodado a voltar aos princípios, aos rudimentos da fé, Pai, para sermos confirmados nessa verdade, para termos condições de suportar o dia mau, de suportar as pressões, e temos que trazer à memória, Senhor, aquilo que nos traz esperança, e as características como discípulos do Senhor, Pai, nós temos que ter, porque, Senhor, nós cremos que nesse tempo, mais do que nunca, nós vamos ter que ser diferentes e temos que fazer a diferença. Senhor, que nós possamos ser o sal da terra, aqueles que trazem sabor, aqueles que vão trazer cura, aqueles que vão trazer, Deus, conservar os princípios e a presença do Senhor, Pai, em nome de Jesus nessa geração. Que nós possamos atrair, que nós possamos também, Senhor, manter a presença, os princípios e uma vida em santidade para a glória do Senhor em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra diz, Pai, que nós somos luz do mundo. É isso que o Senhor espera de nós, que nós sejamos, Senhor, aqueles que fazem a diferença, aqueles que revelam a glória do Senhor em nome de Jesus. Senhor, e que as pessoas, né, os homens, glorifiquem ao Senhor por conta das boas obras, Senhor, que seus filhos. Nós não somos justificados, Senhor, ou nós não somos salvos pelas obras, mas aqueles que são salvos devem andar em boas obras. E essas boas obras, Senhor, se manifestarem, nós possamos ter a nossa fé, Pai, crescente e abundante para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Quero te agradecer. Amém. Queridos, Deus abençoe e que seja um tempo de descanso, um sono reparador em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.